força Deus assim criou. Obra-prima de suas mãos o fez, e com sopro de vida abençoou. Menina dos olhos de Deus, criado só para te adorar, pra te adorar. Bendito é o nome do nosso Senhor, a Ele toda glória e louvor. A ti, Senhor, oh, oh. Ele me amou primeiro, sou amado Boa dele. tarde a todas vocês, bem-vindas a mais um programa Ele Me Amou Primeiro, e hoje com esse tema, continuando aí a nossa série sobre mulher, e hoje nós vamos falar sobre uma missão muito importante que tem influenciado milhares de pessoas, missão mãe. Eu não sei se você sabe, mas hoje em dia as pessoas falam tanto de influencers e tudo, mas a maior influencer que tem é a mãe dentro de casa desde pequenininho. Então, para você meditar aí de que forma você tem influenciado a vida dos seus filhos, como tem sido aí o seu comportamento. Então, hoje teremos vários testemunhos, também vários momentos onde a palavra do Senhor nos ensina como nos comportar e qual é a importância dessa missão. Começando com um texto, né, da nossa palavra de Deus, aquilo que conduz a nossa vida, que é o nosso manual de conduta, a gente vê em Salmo 139, versículo 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e ainda determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que poderoso, que lindo e que profundo esse texto. E eu quero convidar aqui as preciosas, né, a Zoé, a Luana, a Shirley, e daqui a pouquinho a Nicole está chegando. Boa tarde, queridas. Boa tarde. Oi, oi, oi. Alegria demais estar aqui. Verdade. Muito bom. Deus abençoe cada uma. Bom demais, essas mamães aqui, ó, tem umas aí na ativa com filhos pequenos, tem uma que tá até com um bebezinho, tá lá pondo para dormir para poder estar aqui conosco, e outras que já criaram os seus filhos e que estão em outras fases aí da vida para poder compartilhar. Ó, nossa mamãezinha de bebezinho aqui, ó, chegou. Oi, cheguei, consegui. Bom demais estar aqui com vocês. Esse é um tema tão especial que cada dia parece que a gente só tem mais a aprender. E quanto mais a gente conhece de Jesus, mais a gente descobre que a gente precisa de Jesus para ser mãe. É muito incrível isso. Amém. Gente, uma das coisas que me encanta quando a gente lê em Gênesis a criação do homem, Deus fez o homem e a mulher e os criou à sua imagem e semelhança e colocou neles o sopro de vida, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Família. Família é o propósito de Deus. Pais, o Senhor nos deu exemplo como pai, e nós como família podemos viver aqui um pouco do céu na terra. Mas a partir do pecado, quando o homem caiu, o homem não mais reproduz a imagem de Deus.
ele passa a reproduzir a sua própria imagem e ele carrega consigo a semente do pecado. Por isso, nós precisamos ser novas criaturas, precisamos estar cheias da divina semente para podermos criar filhos para a glória de Deus. Ter filhos é uma bênção que Deus nos concedeu lá no princípio do mundo. E Ele espera que nós, não que nós sejamos capazes, mas Ele espera que nós dependamos dEle para fazer esta tarefa tão sagrada que Ele nos confiou. Que Deus abençoe a cada uma de nós nesta tarde e que nós possamos ter renovado toda a alegria, toda a esperança desse chamamento de Deus. Qualquer que seja a idade dos nossos filhos, uma mãe nunca pode desistir dos seus filhos. A palavra nos diz que ainda que uma mãe se esquecesse, o Senhor não se esqueceria, porque é um absurdo uma mãe esquecer de um filho, né? É uma tragédia uma mãe que esquece. Então, que nós hoje seremos renovados, não importa a idade, não importa onde seu filho esteja, o estado que ele esteja, não importa se talvez você nem saiba onde ele está, mas o Senhor conta com suas orações. Deus abençoe a cada uma de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Temos um testemunho aqui para estar ouvindo nessa tarde de queridas e preciosas mamães aí para poder nos abençoar com a sua vida. Oi, para mim ser mãe é uma maneira que Jesus criou para a gente se santificar, ver nelas e o modo que a gente age com os filhos, né? Ver o que ainda tem sujinho no nosso coração e aí ele vai limpando, mostrando, e é um jeito lindo, fofo e difícil da gente aprender mais de Jesus e poder levar eles para Jesus também. Olá! Ser mãe para mim é uma dádiva muito preciosa e uma missão que o Senhor nos confiou, né? De ensinar, né, o nosso filho o caminho que ele deve andar. E a cada dia me faz desejar ser alguém melhor, né? Alguém semelhante a Jesus, na maneira de ser, na maneira de agir. E sabemos que tudo isso, né? Ele nos amou primeiro e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Oi, meninas! Então, estou aqui para compartilhar com vocês sobre a experiência de ter filhos em idades diferentes. É sempre um desafio, né? Não importa a idade, não importa a diferença que eles têm, sempre é um desafio conduzir nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? E a gente conta com o Senhor para nos dar a graça, para conduzir, né, da melhor forma. Então, eu tenho 2 filhos com diferença de 5 anos de idade, então eu sempre priorizei fazer bastante coisa com eles, né? Então, eu ensinei eles a cooperar comigo nas coisas da casa e para terminar logo, para a gente poder ter um tempo juntos, fazermos atividades juntos, comermos pipoca, assistir um filme. Eu sempre gostei de acompanhar tudo que eles assistiam na TV, sempre escolhi muito bem o que eles podiam assistir. Então, assim, foi um tempo muito gostoso que eu pude investir, né, na vida dos nossos filhos nesse tempo. Então, eles aprenderam a cooperar comigo nas coisas da casa e, ao mesmo tempo, tivemos muitos momentos, assim, preciosos, buscando o Senhor, aprendendo das coisas do Senhor, procurando compartilhar um com os outros, né? Depois de 10 anos veio a Manuela, né? E foi uma alegria porque eles sempre sonharam e sempre pediam para ter uma irmãzinha. Então, eles curtiram junto com a gente todo esse processo, toda essa etapa da chegada da Manuela. Ela foi uma alegria para a nossa casa, tem sido um novo desafio, né? Hoje os meninos já trabalham fora, já tem o trabalho deles, já estão assim se virando, né?
E hoje eu posso me dedicar totalmente com a Manuela, com as necessidades dela, né? Então, tem sido muito bom, sabe? Eu pude curtir cada etapa da vida dos nossos filhos. Não foi nada atropelado, não foi aquela loucura. Para mim foi uma experiência muito boa ter tido eles nessa diferença de idade bem grande, né? Mas não foi algo que nós planejamos, né? Foi algo que o Senhor nos conduziu a isso. Foi acontecendo e foi dessa forma que o Senhor fez. E eu creio que Deus dá graça para cada um, né? Para cada forma de família que Ele nos conduz da forma que agrada a Ele. Então é isso. Olá, eu me chamo Dilma, sou daqui de Salvador, sou mãe da Lara e do Daniel. E ser mãe para mim é abraçar para si uma das maiores e a mais divina das responsabilidades. Ser mãe é ensinar e aprender ao mesmo tempo. E se hoje eu amo os meus filhos, é porque Ele me amou primeiro. Deus abençoe a cada um. Não é brinquedo, não. Ser mãe é padecer no paraíso. É o que o povo fala. Não, é um poeta que falou, né? Mas, gente, ser mãe, além de tudo, é uma missão. Tem muita gente aí querendo ser missionária, ir para o campo missionário e tal, e os filhos tudo largado, tudo abandonado. Aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2,15, diz que a mulher será preservada através de sua missão de mãe. Se, ainda tem o se, ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. É brinquedo não, gente, é muita coisa. Não é brincadeira. As mulheres se preparam para serem engenheiras, serem não sei o que lá, e às vezes não se preparam para ser boas mães. E o manual está aqui, ó. O manual para ser uma boa mãe, para ter fé, amor, santificação e bom senso, está tudo aqui. O nosso Criador, que quer que a gente crie filhos como uma missão, já nos deu o manual. Ele sabe como que a gente tem que fazer. E sabe o que as últimas mães têm feito? As mães modernas? Google, YouTube, Instagram, Facebook. E vão atrás dessas mães influencers, pensando que isso daí vai trazer para elas sabedoria, bom senso, fé, amor e santificação. Vai não. Joelho, oração, ler a palavra, meditar na palavra, isso é o alimento que a gente precisa para poder dar. Quando uma pessoa está vazia, ela não pode dar nada. Como é que você pode dar algo que não tem? Então, minha palavra de ânimo para você hoje, mamãe querida, de filho de qualquer idade, se alimente, cuide de você. Cuide de você emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, porque senão você não consegue dar o que você não tem. Exatamente, né, Shirley? Você falou aí as palavras que o texto diz, né? Fé, amor, santificação e bom senso. Que isso possa conduzir a nossa vida, que isso possa conduzir as nossas decisões, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Às vezes é muito fácil, né? Quando a gente recebe uma visita ou quando a gente está no meio da reunião,
a gente se mostrar tão preparada, com os filhos arrumados, tudo tão bonito, aquela foto de família que a gente coloca aí no nosso store, na nossa rede social, e parece tudo às vezes tão perfeito, mas a gente sabe que o dia a dia é muito diferente de uma foto simplesmente de rede social. O dia a dia nós temos as dificuldades, nós temos cada um pensando e agindo de uma forma, nós temos os anseios da vida, e tudo isso nós precisamos de joelho, de oração, de nos encher da palavra para poder abençoar a vida dos nossos filhos em momentos, às vezes, de transição, momentos, às vezes, de crise emocional ou até mesmo espiritual. Eles dependem muito de quem está perto, né? Como tem sido o nosso comportamento e a nossa conduta diante da adversidade, para ajudá-los a formar esse caráter cristão, para vencer na fase adulta as adversidades que eles vão passar. A vida, ela não é tão simples e tão cheia de estrelinha, né, e de filtro, como parece aí para muitos. Não, a vida ela é real. Tem dia que nós acordamos com dor, tem dia que nós não temos vontade, muitas vezes, de nos levantar, mas a missão mãe nos faz nos colocar de pé e ganhar forças em momentos difíceis. A missão mãe nos faz esquecer muitas vezes que a gente está com uma enxaqueca para poder ajudar um filho, que a gente está às vezes com uma dor de estômago, mas tem que ir lá cozinhar, porque tem alguém que depende disso. Então é uma responsabilidade, na verdade é uma dádiva, é um privilégio que Deus nos dá de poder criar filhos e de poder influenciar vidas que trarão um futuro melhor através da vida de Cristo implantada na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu gostaria de que nós lêssemos juntas Isaías 40, 10. Olha que fantástico. Eis que o Senhor Deus virá com poder. O seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Este é o Deus que nós cremos, um Deus poderoso, criador dos céus e da terra. E ele completa no versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. E as que amamentam, ele guiará mansamente. Gente, o dia que eu descobri esse texto, eu fiquei encantada, porque assim, esse Senhor, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele, como um pastor, cuidará de nós como ovelhinhas, guiará nossos filhos e nos conduzirá. Ele diz assim, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Deus quer dirigir todo o seu povo, mas as que amamentam, elas têm um ritmo próprio. Elas precisam parar tudo, estar cheias de tranquilidade para poderem ter leite para dar para o seu bebezinho. Então é um momento muito especial. Elas não podem estar no mesmo ritmo. E às vezes a gente fez 1000 coisas durante a vida e aí Deus te dá um bebezinho. E Ele vai cuidar de você. Ele quer te conduzir mansamente. É outro momento. É um momento de fazer as coisas em câmera lenta. E por mais que você tenha 1000 coisas para fazer, é preciso parar tudo, aquietar o coração e acalmar um bebezinho. Então, assim, isso é uma riqueza, isso me consola. E eu queria consolar as mães que estiverem aqui com bebês pequenininhos, porque às vezes você pensa assim, eu não vou sobreviver. Você vai. Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Eu até vim com esse colar aqui hoje, que tem 5. Eu tive 2 filhos da minha barriga, tenho um filhinho no céu e 2 filhos que Deus nos deu para adotar. E é muito lindo. Cada situação foi diferente, cada situação foi desafiadora, mas o Senhor nunca nos abandona. Ele nos ensina, a palavra diz que o Espírito Santo nos ensinará o que é útil. Então, há muitas coisas inúteis nesse mundo. Há um monte de coisinhas que parecem indispensáveis, mas quando você vai ver, isso não faz sentido. Então, que a gente possa realmente ouvir a voz de Deus, ser conduzidos por esse bom pastor que quer nos ensinar tudo que é útil. Falando de mamãe que amamenta, nós temos uma aqui que a gente quer ouvi-la. Pois é.
E como Jesus é um só, tá aqui, ó, tá anotado, grifado na Bíblia, tá vendo? E já tinha separado para compartilhar exatamente esse texto, o Senhor tinha colocado hoje de manhã no meu coração. Porque se Ele tá dizendo que Ele vai guiar mansamente, eu quero experimentar dessa mansidão. Eu quero experimentar dessa tranquilidade, né? Então, mas não é fácil. Não é fácil porque a gente tem que comer, eu tenho uma mais velha. E eu gostei muito da irmã que compartilhou mais cedo, né, que deu testemunho dela falando da diferença das idades, e é bem a idade que eu tenho entre a Anitta e Otto. Diferente do que eu tinha planejado, mas absolutamente perfeito, porque foi o plano de Deus. E como é bom hoje ter essa experiência de 2 filhos com idades diferentes, e também uma menina e um menino. A gente aprende muitas coisas, é muito legal isso, assim, eu fico muito encantada. E hoje, um pouquinho antes de vir para cá, eu estava amamentando o Otto e pensando nisso. Jesus, que privilégio poder cuidar dos nossos filhos, né? Do jeitinho que Jesus quer que a gente cuide. E para mim, o jeito que Jesus quer que a gente cuide, independente das situações e das circunstâncias de cada mãe, é que o nosso coração esteja em Jesus. Eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Umas têm que trabalhar fora, outras às vezes não acordam se sentindo tão bem. Outras, às vezes, têm as suas dificuldades, né? As suas impossibilidades. Mas se eu estiver com o meu coração em Jesus, no centro da vontade de Deus, eu vou estar inteira com os meus filhos. E foi isso algo que o Senhor falou comigo. Deus disse assim como no meu relacionamento com Deus, Deus não quer que eu dê só um pedacinho de mim para Ele, né? Deus não quer que eu dê a minha melhor parte para Ele. Deus quer que eu dê tudo para Ele, né? Deus quer integridade, né? Deus quer inteireza de coração, né? Deus quer que eu seja inteira de Jesus, né? E da mesma forma Deus falou isso para mim em relação aos meus filhos. Deus quer que eu esteja inteira com eles, né? E esse foi um dos motivos pelo qual o Senhor, há alguns anos atrás, me chamou para sair do Instagram. É uma experiência, né? Mas tem muito a ver com maternidade para mim, porque Deus disse para mim que eu precisava estar inteira. Aquilo roubava o meu coração. Eu me preocupava mais com o ângulo da foto, porque eu gosto muito de foto, eu sou muito estética, eu gosto muito disso. Eu me preocupava mais com o ângulo da foto do que com apenas o sorriso, o olhar e o abraço da minha filha. Não estou dizendo que Instagram é problema nem é pecado, gente. Essa é uma experiência totalmente pessoal, mas para mim teve muito a ver em mudar o meu ritmo de vida para poder estar inteira com os meus filhos, né? Para poder amamentar tranquila e não amamentar olhando o feed, né? Poder alimentar eles, né? Na hora que eu tô dando, não fazendo 1001 tarefas. E tem dias que é assim, tem dias que vocês chegam aqui em casa, é aquela mãe polvo que a gente faz várias coisas, mas o meu coração hoje, a palavra fala lá em Lucas que Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, né? Então eu preciso converter o meu coração à minha filha, né? Ao meu filho. E isso para mim é inteireza de coração, é estar inteiro, é estar atento. E com isso eu vou ver os detalhes, com isso eu vou ver exatamente a intenção do coração deles. Então, o que eu queria dizer disso, né, que o Senhor falou comigo, o Senhor me lembrou de um texto que está lá em Lucas 12:32. E tem a ver com esse texto de Isaías, que nós somos as ovelhinhas, nós somos o pequeno rebanho, né? E ele diz assim, Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E esse é um texto que me enche muito de esperança e fé, que eu, como pequena ovelha, cuidando de outras ovelhinhas, né, eu não preciso ter medo. E eu acho que isso é uma das coisas que tem acometido muitas mães. Medo de não dar conta, medo de não saber se está fazendo a coisa certa. Eu mesma luto com isso constantemente. Mas Deus está dizendo assim, ó, não tenha medo, não tem mais, né? Você é o pequeno rebanho. Você é minha ovelhinha preciosa que eu larguei as 99 só para te encontrar. Eu te encontrei, eu te resgatei, eu te limpei. E agora eu tô te dando a oportunidade de você fazer a mesma coisa com seus filhos, né? Deus falando pra mim, né? Eu como seu pai, eu me agradei, eu tive prazer, eu tive alegria em dar o meu reino, né? Então, da mesma forma, a gente pode fazer isso com os nossos filhos e dizer, filhos, não tenham medo, né? O nosso Deus, ele se alegrou em dar o reino. Então, esse é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos, é estar com o coração tranquilo,
né? E aí ele segue no 34, ele fala: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, né? Os nossos filhos, eles são muito preciosos, mas eles não são o nosso tesouro. O nosso tesouro é Jesus, né? Então, essa, para mim, é o que faz toda a diferença. Eles são muito importantes. Eu tenho que estar inteira de atenção, mas eles não são a razão da minha vida. Eles não são a alegria dos meus dias. Isso é Jesus. E aí Jesus me permite ser uma mãe segundo o coração dele. E isso faz toda a diferença. E toda vez que eu erro, eu recomeço com Jesus, né? Porque ele cuida de mim. E eu erro muitas vezes por dia e peço muito perdão, né? E conserto. E isso me permite ser uma mulher de verdade, que entendeu quem é Jesus, né? E esse é o ânimo para cada uma de nós nessa tarde, né? Admitirmos as nossas fraquezas, mas olharmos para aquele que é forte e sermos fortes nele, né? Experimentarmos isso. Um pouquinho do que o Senhor tem aqueceu meu coração nessa tarde. E eu queria falar uma coisa, quando a Nick estava falando sobre inteireza, tá inteiro lá com os filhos, eu me lembro de uma situação que a gente passou, porque quando eu conheci Célio, a gente era missionário, solteiro ainda. Nos casamos e missões ficou no nosso coração, e a gente ia para um canto, para outro e tal, depois que casamos, levávamos equipe de missionários para o interior de Minas, cada hora numa cidade e tal. Aí eu tive a Carol, e aí também continuando para lá e para cá, Felipe para lá e para cá também. Depois fomos para a Amazônia, moramos lá com eles pequenos ainda, e fomos para Foz do Iguaçu, depois viemos para Cascavel. Quando a Carol tinha 10, 11 anos, ela chegou um dia e falou assim para mim: mãe, toda vez que eu começo a gostar dos meus coleguinhas, a gente tem que se mudar. Aquilo, pim! Aí fui conversar com o Célio e o Senhor falou claramente ao nosso coração que eu e Célio tínhamos um chamado, mas nossos filhos ainda não. E aquilo ali fez com que a gente ficasse parado numa cidade, Cascavel, no caso que a gente está aqui de volta agora, da época que eles estavam no início do Fundamental 2, né? Até a faculdade, Carol casou, Felipe terminou a faculdade, foi para Curitiba trabalhar lá, e depois a gente voltou para a missão. Aí a gente foi para a Índia e tal. Mas a gente vê assim que, nesse tempo que as crianças estão ficando maiorzinhas, a gente tem que entender o que Deus quer. Cadê a missão de mãe? Era essa hora que minha filha precisava de mim. Era essa hora que ela precisava de uma mãe presente. Eu não podia estar para lá e para cá, em caixas e morando mais ou menos, porque eles precisavam de ter uma raiz. Então, me lembrei dessa coisa da inteireza, e lembrando também que naquela época a gente nem se falava de homeschooling, nada disso, né? Mas o Senhor me deu a oportunidade de trabalhar em escola, e aí eu fiquei, quando eles entraram na escola, todos os anos da vida escolar deles, eu fui professora deles também, porque eu era professora de inglês, então dava aula na 5ª série, na 6ª série. Quando foi no final do ensino médio, a Carol falou: mamãe, eu já vou fazer vestibular, mas eu não vou fazer inglês com você não, mãe, eu vou estudar espanhol dessa vez. Então, até o terceirão, eu dei aula para o Felipe, e a Carol só no terceirão que não foi, mas desde o pré-escolar, sempre comigo ali, para ver quem eram os amigos, como que eles se comportavam dentro de sala de aula, como que era a confusão na hora do recreio. Estava ali, ó. Essa é a missão que Deus tinha me dado naquele momento. Então, porque às vezes, eu também lembrei de uma coisa, às vezes a gente está em casa, a gente às vezes não fora, mas a gente termina se ocupando com tantas coisas que às vezes era melhor não estar em casa, porque a criança tem a impressão que você está com ela, mas não está. Uma vez a Nicole era pequenina, eu acho que ela tinha uns 5, 6 anos, e ela me falou assim: mãe, dava para você marcar uma hora comigo? Eu falei: por quê, minha filha? Assim, mãe, como você faz com suas discípulas, com suas amigas, que naquela hora
você não atende telefone, você não quer ser interrompida. Dava para você marcar uma hora comigo? Gente, que vergonha! Eu percebi que minha filha, apesar de eu estar em casa, eu estava tão envolvida que eu não tinha momentos assim, só eu e ela. E passei a dar bem mais atenção realmente a isso, às necessidades dela. Às vezes, 10 minutos que você fique bem dado, que você olhe no olho, que você responda as perguntinhas, que você brinque daquilo que é gostar. Depois a criança fica tranquila. Mas eu vi que eu estava achando que as outras pessoas poderiam ser mais importantes do que a minha própria filha. Graças a Deus, Deus usou a própria filha para falar comigo e eu pude mudar. Há sempre esperança. Graças a Deus, né, Zoé? Sabe que eu tive uma experiência bem parecida, né? Com esse vai e vem, a nossa vida muito cheia, a casa sempre muito cheia, né? Muita gente, muitos missionários vinham, moravam com a gente, projeto acontecendo dentro de casa. Então, às vezes, você acha que você está dando atenção, mas, na verdade, você está enchendo o seu dia de coisas e de situações, e quando você menos espera, as coisas estão acontecendo debaixo do teu nariz e você não está vendo dentro da tua própria casa, né? A gente viveu várias experiências, essa família é muito grande, então, assim, com muitos erros, né? Mas, graças a Deus, o Senhor nos dá a chance de acertar e de tentar melhorar, né? E corrigir alguns erros. E é o que eu tenho buscado, às vezes, mesmo à distância, né? Atualmente, eu não estou na África nesses meses, mas todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço, né? Depois do meu momento com o Senhor, quando eu vou sentar para tomar meu café, eu envio mensagem, né? Glória a Deus pela internet, e a gente precisa aprender a usar isso. Envio para os meus filhos, como é que vocês estão, como que foi, alguns respondem, outros respondem depois, mas tentando realmente, estando longe, estar perto, né? Então, a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes a gente não está perto de quem está conosco, e a gente está perto de quem está longe, no momento errado, né? E vai chegar um momento que você não vai ter mais esse seu filho dentro da tua casa por algum motivo, ou porque cresceu, casou, foi para uma faculdade, enfim, seja lá o que for, e aí você vai sentir falta disso e correr atrás, né, do prejuízo. Então, assim, aproveite o momento que você tem para dar o melhor de si, da sua atenção, né, sua primícia ali para o Senhor e para a tua família, para os teus filhos. Isso é muito importante. E tem coisas que o tempo não dá para voltar, né? Então, o que você pode fazer só se você tem errado é correr hoje atrás do prejuízo e se consertar, que é muitas vezes o que eu mesma assumo e tenho feito e buscado fazer. Olá, queridas. Eu sou Damares, da Igreja de Boa Vista, Roraima. Mãe, esposa, e queria deixar para vocês não um conselho, mas algo que eu comecei a vivenciar na minha vida com os meus 3 filhos, que já são adultos. E uma das coisas que eu acho que às vezes nós mães deixamos de observar é que o tempo passa, e passa muito rápido. E se você, mãe, que está me ouvindo agora, puder reter esse tempo com seus filhos, nos pequenos detalhes, né? Seria de muita importância, porque o tempo voa. E eu lembro que os meus filhos, eu sempre achava que eles iam ficar pequenininhos, e quando eu olhei, eu vi que eles cresceram. E as lembranças também fazem parte desse crescimento. Então, você mãe que trabalha, você mãe que é dona de casa, você mãe que tem muitos afazeres, não pode se esquecer que seus filhos precisam de você. E se você puder dar o máximo de atenção possível nos detalhes, né? No café da manhã, aquela conversa no final da tarde ou no final da noite, que você pare o que você estiver fazendo, para você ter esses momentos preciosos com os seus filhos. E que lá à frente você vai olhar e não vai ter realmente do que se arrepender, ok? Fica a dica. Gente, uma coisa que Zoé me lembrou é que, só para exemplificar para vocês, às vezes nós ficamos muito preocupados em ter uma casa ordenada, fazer uma reforma no fim do ano, né? Aquele dinheirinho que sobrou, mas na verdade às vezes a gente faz escolhas erradas
Às vezes a gente tem que abrir mão dessa reforma tão desejada para poder viajar com o filho, fazer aquele momento especial, né? Tirar umas férias, se não dá para tirar as férias, mas fazer alguma coisa que possa, que os filhos possam lembrar no futuro daquilo que eles vivenciaram na infância, né? Aqueles momentos gostosos, porque o lar é um lugar onde os filhos devem querer, desejar estar, né? E mesmo que depois eles vão embora, se casem, eles vão querer voltar para estar sempre perto da gente, né? Para revivenciar aqueles momentos que tiveram quando criança. Então faça a escolha certa, ok? Vamos ouvir agora alguém que está aí na ativa, que tem muito para nos ensinar e na prática para nós dessa convivência com os filhos. Olá, meninas, alegria estar aqui junto. É um privilégio, a maternidade, assim, é um presente do Senhor. Nossos filhos, eles são nossos principais discípulos, né? Conduzir almas, mentes, corações para Deus é uma tarefa, assim, mais do que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos. Mas graças a Deus pela sua misericórdia e pelo seu amor por nos conduzir, né? Então, tem um texto que ele é um consolo para mim, eu vou compartilhar aqui. É Lucas 10:42. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte. Então, a gente tem muita coisa para fazer com os nossos filhos, é uma responsabilidade, assim, muito grande, mas pouco é necessário. E a gente precisa escolher a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, que ele vai conduzir a atividade, ele vai nos dar discernimento para conhecer o coração dos nossos filhos, para alcançar o coração deles, para poder tratar. Para cada filho é diferente, então não tem uma fórmula mágica, né? Não tem botar todos eles numa caixinha, não vai resolver. Eu tenho que conhecer o coração de cada filho para estar conduzindo ele ao Senhor. E aí tem outro texto que é um ânimo também, é muito importante para mim, é o Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Que privilégio, né? Ser guiado pelos olhos do próprio Senhor, do próprio Criador. Então, ele se preocupa, ele nos confiou uma missão, mas ele vai nos guiar com os próprios olhos. E isso é um refrigério, é um conforto, e a gente tem que tomar posse. Então, assim, eu vou compartilhar aqui um pouquinho, né, vou contar um pouquinho desde os meninos pequenos, né, como o Senhor foi orientando, porque, assim, o que a gente colhe hoje é fruto de hábitos que a gente desenvolve desde eles bem pequenininhos, né? Então, eu tive, a gente brinca que foi quase gêmeos, quando Davi tinha 9 meses, eu engravidei de Tiago, e uma vez eu ouvi um irmão dizendo, assim, que o filho dele mais velho já tinha tido muito tempo dele sozinho, e que quando o segundo nasceu, a atenção precisaria se focar no segundo. Só que, infelizmente, as consequências disso aí não foram muito felizes, então eu tinha um temor muito grande quando eu tivesse meu segundo filho. E eu pedi muito a direção do Senhor, disse, poxa, Davi ainda é bebê, e eu vou ter outro bebê, como é que eu vou fazer isso? E o que Jesus me falou foi o seguinte, Davi não está acostumado a dividir a atenção. O outro, ele não sabe o que é ter uma atenção exclusiva. Então, ele precisa sentir que ele está ganhando com a chegada do irmão, não que ele está perdendo o pai e a mãe. Então, assim, o que Deus nos levou a fazer foi o seguinte, foi falar, né, para ele que ele ia ganhar um irmãozinho, que era um presente dele, que ele ia ajudar a cuidar, que eu ia precisar da ajuda dele. Então, desde ele bebezinho, eu chamava junto para ele trocar a fralda do irmãozinho comigo, para dar banho. E aí, quando o bebê eu dava de mamar, é isso que o bebê precisa quando é novinho. Dá de mamar, coloca para rotar, devolve para o berço. E o outro precisa de atenção, porque ele já está maiorzinho. Então, eu, operada, puxava para a cama comigo para brincar de quebra-cabeça, para jogar joguinhos educativos. Então, isso aí, assim, trouxe uma leveza, que até hoje, né, a gente colhe, em questão de ciúme, de competição, e até de zelo do irmão mais velho pelo irmão mais novo, né? E esses hábitos, que foram hábitos assim, eu estava operada, então era a única coisa que eu conseguia fazer. Desenhar, jogar jogos educativos, quebra-cabeça,
essas coisas. Então, leitura, muita leitura. Então, isso aí também desenvolveu neles o hábito por essas coisas. Então, isso traz quietude quando você vai para o encontro da igreja, você quer que seus filhos pequenos fiquem quietinhos lá, prestando atenção, você dá um joguinho, eles não precisam de tela para se distrair, né? Eles, antigamente não tinha tela, e as mães tinham 8, 10, 12 filhos, então como é que elas criavam sem tela? Então, a gente pode também. E aí, eu levava os meninos por encontro, eles sentavam lá do meu lado, brincavam dessas coisinhas. E esse hábito vem até hoje. E virou uma marca da nossa amizade com eles, né? Jogos de tabuleiro, que aí já desenvolve raciocínio lógico, aí já vai mais para já vai para outro nível ainda, e que ao mesmo tempo proporciona assim, uma diversão muito gostosa entre a família, né? Desenvolve nossa amizade com eles. Então, outra coisa assim que Deus falou muito comigo, já me falaram, já ouvi muito dizer assim: deixe que outras pessoas elogiem seus filhos, mas não fique para o ego dele no inchar. Mas nossos filhos, eles precisam de palavras de afirmação, eles precisam que a gente declare o nosso amor por eles. Porque o mundo está aí para anular, o diabo ele lança mentiras para dizer que a criança não é capaz, que não pode. Lógico que a gente vai ter que ajudar eles a ter um equilíbrio também e guardar o coração e não ir para a soberba, mas eles precisam muito, e principalmente de nós pais, né? Eles sentem essa necessidade desde pequenininho. E então é importante isso, palavra de afirmação, declarar o nosso amor, declarar em forma de cartinhas. Então, uma coisa que eles gostam, que eu fazia com eles pequenininhos também, era cada um construir a sua caixinha de correio e colocava na cama, fazia com recicláveis. E aí a gente trocava cartas, fazia correspondência. Um escrevia uma cartinha para o outro e colocava lá. Então, eles gostam demais disso. Essa questão de cartinha ainda é ultrapassada, para mim não é. Eu acho que é uma forma muito carinhosa, né, da gente expressar. E eles guardam até hoje as cartinhas. Teve uma situação que aconteceu quando os meninos eram bem pequenos, que eu fiquei sem funcionária. Eu estava grávida do mais novo e com os 2 pequenininhos, um de 3 e um de 2 anos. E minha funcionária tinha acabado de sair, eu fui limpar a casa. E meu marido falou assim: não esqueça que os meninos são prioridades. Eu disse: tá certo. Só que eles estavam quietinhos na sala, eu aproveitei e fui limpar um quarto. Voltava, olhava, limpava o quarto. Só que aí, numa dessas voltas que eu dei à sala, quando eu cheguei, um deles tinha talhado a parede, feito um buraco, um caminho, uma obra de arte na parede com a faca. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu disse: meu Deus. Aí ficou lá aquele buracão, né? A casa estava toda pintadinha. E aí ele estava na cozinha, em cima de uma cadeira, lavando a faca. Me ajudando, o bichinho. Queria da maior boa vontade. Naquela hora, passou um filme assim pela cabeça. Ele podia, sem querer, a faca ter escorregado, ter entrado no olho dele, ter machucado o irmão. E aí vem um temor muito grande. E aí a Hernani ainda falou depois: essa parede você não vai pintar, ela vai ficar aí, vai ser um quadro para você lembrar o que é prioridade na sua vida e para você se submeter. E aí meu pai chegou lá quando viu: Luana, vamos botar um quadro aqui, eu pinto para você. Eu disse: não, pai, esse quadro aí é o meu aviso. Aí a Hernani falou: nada disso, sogra. Deixa aí a obra de arte para ela lembrar. E realmente aquilo ali, eu lembro do que eu tenho que fazer, eu lembrava, né? Do que eu tinha que fazer, da minha função, da prioridade que eu precisava ter na minha vida e, ao mesmo tempo, do livramento que Deus deu, né? E, assim, o que eu aprendi com isso também? As coisas passam, a casa fica. E os nossos filhos, a gente precisa conduzir eles para a eternidade. E o tempo com eles vai passar. Então, a casa não tem que estar perfeita, a casa não tem que estar limpa. O que tem que estar ordenado é o nosso coração, é o coração dos nossos filhos, é oferecer a eles isso que as meninas falaram, né, de inteireza. Às vezes a gente tem muitas coisas para fazer, mas é importante a gente separar um momento, marcar na agenda um momento só deles. Ter tempo de qualidade com eles, para ouvir, sentar no chão com eles. Eu não quero me arrepender de sentar no chão com eles, de brincar com eles lá na frente. Eu posso... uma vez me falaram da minha profissão, né? Eu disse: Luana, imagina, se lá na frente você se arrepender de ter aberto mão da sua profissão para cuidar dos seus filhos. Eu prefiro me arrepender de abrir mão da minha profissão para cuidar dos meus filhos
do que me arrepender de ter passado o tempo com eles, porque esse tempo não vai voltar e não vai ter dinheiro que eu pague para voltar nesse tempo e para eu resgatar o que eu perdi nesse tempo. E aí ela falou, mas eles podem nem reconhecer o que você fez. Eu não estou nem aí se eles vão reconhecer o que eu fiz. Eu estou fazendo para o Senhor, porque o Senhor espera isso de nós, e para eles também, porque eu amo, e o nosso amor tem que ser como o amor de Jesus, incondicional, sem esperar em troca, né? Para que eles venham ver o Senhor. Mais do que ver a Jesus, eu quero que meus filhos vejam a Jesus. Então, não importa o reconhecimento deles ou não, que eu acho difícil, né? Quando a gente tem essa vida de entrega, quando a gente procura fazer o que está no coração do Senhor, eu acho difícil eles não reconhecerem, né? Mas, mesmo que isso venha acontecer, a gente não faz isso, a gente faz por amor, né? Então, essa questão de tempo de qualidade. E aí, uma coisa, essa questão do trabalho, eu tenho um referencial, né? Que é a minha mãe. Ela viveu em função da gente. E eu não acho que porque eu fiz um nível superior, porque eu fiz uma faculdade, eu teria o direito de oferecer menos aos meus filhos do que eu recebi dela. Então, eu recebi muito. Na simplicidade dela, eu recebi muito. Na simplicidade dos meus pais. Então, assim, essa questão de amizade com os filhos, eu prezo muito por isso, porque eu sei que foi importante para mim como filha. Eu não estou aqui falando só como mãe. Eu estou falando como uma filha, que eu tive meus pais como meus amigos. Eu tive minha mãe como minha melhor amiga, então era ela que eu contava tudo, né? As lutas. Então, é importante a gente alcançar o coração dos nossos filhos para que eles venham se abrir com a gente, né? Para que os temores, os pecados, eles venham se sentir à vontade para confessar e venham encontrar em nós também corações que perdoam, que olham com o olhar piedoso como Jesus, que não fica apontando, que não fica relembrando, né, dos pecados. Então, assim, desde pequenininhos, eu sempre compartilhava com eles, né, as experiências que eu tive com Deus. E uma vez eu estava compartilhando, eu acho que eu nem tinha o mais novo, então eles eram bem novinhos, 3 e 2 anos, 2 e 1 ano, eu não lembro. Eu estava compartilhando uma visão que eu tinha tido com Deus no louvor. A gente começou a cantar um louvor, aí eu falei só, olha, quando eu era adolescente, eu estava louvando essa música, eu tive uma visão e aconteceu assim, assim, assim. E na hora eles começaram a cantar a música e fez, mamãe, eu também quero ter uma visão. E a gente se ajoelhou e começou a orar e louvar. E foi impressionante como a presença de Deus tomou conta daquele lugar. E eles, novinhos, tiveram experiência com Deus, eles tiveram a visão, depois eles desenharam a visão num papelzinho e eles repetiam, porque eu ficava, será que eles tiveram a visão ou é uma historinha que eles estão contando? Eles não mudavam, eles recontavam a visão que eles tinham tido. E eles não mudavam a ordem, eles não mudavam a história. Então, a gente não pode subestimar essa questão dos nossos filhos, da experiência deles com Deus. Eles, desde pequenininhos, o Senhor quer derramar sua presença sobre a vida deles. Então, leitura em voz alta é algo, assim, riquíssimo. E a gente tem muitos livros que nos levam à presença de Deus também, que trazem testemunhos, assim, preciosos, né? De vida, de irmãos. E histórias também que são ficção, mas que também são cristãs. Então, a gente teve várias experiências também da presença de Deus através da leitura. E ter experiência com Deus junto com os nossos filhos é algo, assim, marcante, né? São memórias para eles, memórias para mim também. Então, a gente recebe muito, a gente está lá se dando, mas, ao mesmo tempo, a gente recebe muito do Senhor através da vida deles, através das experiências que eles têm, através, muitas vezes, das palavras de autoridade. Eu já recebi cura através de um filho de 3 anos, declarando cura e mandando eu ter fé. Então, a gente lê a palavra. Eu estava lendo sobre os dons, eles pequenininhos ainda também, lendo sobre os dons da Bíblia, e fez... o Senhor falei do amor, dos dons e tal, para a gente buscar, né? Buscar os melhores dons. E aí, mamãe, quais são os dons? A gente foi lá, leu na Bíblia, eles se ajoelharam e começaram a orar, pedindo a Deus pelos dons também. Então, de buscar ser batizado pelo Espírito Santo. Com 6 anos, um deles pedia batismo. Sempre pedindo batismo, batismo, batismo. E aí a Hernani falou, disse, olha, você é a criancinha das crianças, é o reino dos céus, então você
vá pedir a Deus para derramar o Espírito Santo sobre você. Se você for batizado no Espírito Santo, eu não vou poder te negar água. Esse menino chorava de joelho, pedindo mais de Jesus, e mais de Jesus, e mais de Jesus. E aí, Deus se derramou sobre a vida dele, e ele recebeu, depois com 8 anos, né? Foi batizado nas águas, e o irmãozinho com 6 começou a orar também para ser batizado pelo Espírito Santo. E depois, no grupo caseiro, estavam os irmãos lá ajoelhados, aí a Hernani falou, quem ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, vem aqui para o meio para receber. E aí se levantam, nós fez, e quem já recebeu, vem pôr as mãos sobre quem não recebeu. Quando eu olho, tá os 2 toquinhos lá se levantando, um de 6 e outro de 8 anos, impondo as mãos sobre os adultos, e os irmãos recebendo o Espírito Santo através da fé deles. Então, assim, a gente não pode limitar o poder de Deus na vida dos nossos filhos. E a gente tem que aproveitar o tempo, a gente tem que remir, e o quanto antes eles tiverem essas experiências é importantíssimo, porque o mundo está mal, o mundo jaz do maligno, então eles têm que se encher de Jesus e orar. Eu sempre oro para o Senhor blindar eles contra a maldade desse mundo, para que a maldade não venha penetrar, a perversidade não venha penetrar no coração deles. E a gente declara versículo também, tudo que é puro, santo, verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento, aí ele já faz, o vosso coração, a nossa alma, os nossos olhos, aí eles começam a falar. Então, assim, a gente tem que encher nosso lar da presença do Senhor, das verdades, declarar a verdade, orar versículo, orar louvores, declarar louvores. Tem um louvor que era o louvor que eu ninava a eles, que é alvo mais que a neve, quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade vou viver em todo o tempo, pois só teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo. Então, eles bebezinhos, foi esse louvor que o Senhor me levou a ninar eles, e até hoje a gente declara isso junto, né? A gente faz essa oração juntos, é um desejo do coração verdadeiro, e nada disso que a gente tem vivido é algo meu, é algo de Hernani, mas é o Senhor que tem nos guiado, né, com os seus próprios olhos. Então, uma mulher assim que é um exemplo para mim é Susana Wesley, né, que o marido dela não estava tão presente, então não foi justificativa para ela o marido não estar presente em questão da instrução dos filhos, né? Ela criou filhos que impactaram o mundo, que até hoje o testemunho deles falam com a gente, né? Então, essa capacidade não vem das circunstâncias que a gente está, mas vem do Senhor, e o Senhor, a nossa missão mais importante é essa. A gente pode não ser conhecida, mas que através dos nossos filhos, o mundo venha conhecer o Senhor. Então, eu oro para que minha missão mais preciosa é criar homens de Deus que venham impactar o mundo pela renovação das suas mentes, pela experiência que eles têm com Deus, pelo compromisso que eles têm com Deus. Isso para oferecer glórias ao Senhor, né, que nos criou, que nos ama tanto, que faz tanto por nós. E agora eu queria falar de algumas coisinhas práticas, né, que a gente usa aqui para desenvolver essa amizade com os meninos, dicas práticas assim. Então, questão da casa, fazer menos. Eu era muito, tudo tinha que estar no lugarzinho, tudo tinha que estar perfeitinho, até a obra de arte da minha parede vir assim e tocar o meu coração profundamente. Então, questão de limpeza, eu passei a diminuir, né? Que mais? Chamar eles para cozinhar junto. Então, desde pequenininho assim, já que eu queria estar com eles, queria estar presente, então eu vou cozinhar, vem aqui cozinhar comigo. No começo, realmente, dá trabalho. No meio continua dando trabalho, depois eles crescem e uma hora traz leveza. Tem hora que aqui um prepara o almoço, então a gente às vezes faz à noite, cada um toma, um é responsável pela noite, pelo terça de tacos, outro pela macarronada, então eles vão criando habilidades. Foi um momento junto que eles desenvolveram habilidades, então às vezes faz, mãe, posso preparar um bolo? Pode. Mãe, posso preparar um macarrão? Então ajuda. Mas isso foi fruto, assim, de muito momento gostoso da gente junto, de ter arroz de sushi colado pelo chão todinho da cozinha,
de ter farinha de trigo quando ia fazer pizza na casa inteira, no cabelo do menino. Mas isso aí proporcionou assim, tanta delícia pra gente, tanta memória gostosa. A gente não precisa fazer nada extravagante, ir para um restaurante caro, nem... São coisas simples, mas que marcam e que firmam essa amizade, né, entre a gente. Então, uma brincadeira assim que eles sempre gostaram muito, guerra de balão de água. Nada muito, você compra o balão, bota água, vai para algum lugar. Piquenique. Ah, Luana, você mora em casa. Eu morei em apartamento. E mesmo em casa, eu já fiz piquenique na cama, piquenique na sala. Eles gostam de que varie. Ah, brincar de tinta. Você mora em casa. Quando eu brincava de tinta, eu morava no apartamento. Quando eu comecei a brincar com tinta, né? Então, você forra de papelão, de papel a mesa, o chão. Dá um jeito, mas criança ama brincar de tinta. Pintar um quadro e pendurar o quadro deles lá, obra de arte. E eu sinto muito, eu vim para cá, eu deixei algumas e depois eu fiquei com o coração apertado porque eu querendo pendurar aqui retrata não só um momento que a gente viveu junto, né? Mas a fasezinha da criança. É gostoso ter depois essa lembrança na parede. Então, história maluca. Cada um vai contando completando a história do outro e a história fica toda doida. Às vezes você pega um dadinho, faz um dadinho ou cartas e bota em imagem diferente. Cada um puxa uma carta e vai completando a história do outro de acordo com a imagem. Vai ficando uma história doida, divertida, que também não precisa de muita coisa. Eu lembro que o presente que mais marcou a minha infância foi quando meu pai me deu uma pasta com papel, lápis de cor, tesoura, coisas de artes, e sentou e fez arte com a gente. Então, assim, os meninos mesmo, minha mãe sempre ficava, Luana, tome cuidado, porque você não ter condições, você não estragar os meninos. Só que com a influência que eu tive, fica difícil, porque, assim, eu sempre quis dar o que eu recebi, né, para os meus filhos. E, então, tem um filho meu aqui, que a gente tem uma garagem enorme aqui, e caixa de mudança de móveis que a gente comprou, ele faz, não se joga a caixa fora. Quando era pequenininho e morava no apartamento, eu tinha um cesto enorme com pote de ketchup, de shampoo, de tudo, que tudo isso virava um brinquedo, e acaba que eram os brinquedos que eles mais gostavam de brincar. Então, nossos filhos não precisam se encher de brinquedos. Eles não precisam também se encher de amigos. Os amigos que eles mais precisam hoje somos nós. E a gente construir esse brinquedo junto vai ser super divertido, vai ser super gostoso. Outra coisa, você vai sair, não precisa, assim, nada extravagante, mas você traz uma lembrancinha. Essa bonequinha aqui, ó, meu pai foi para uma feira, foi um dos... Tanto que eu tenho até hoje, foi uma lembrança, me marcou, porque ele falou assim, ó, eu estava passando numa feira, ele foi a trabalho, e eu lembrei de você com essa bonequinha aqui. Então, assim, foi porque ele lembrou de mim que essa bonequinha está aqui até hoje. Então, esse carinho, né, que a gente expressa pelos nossos filhos, ele é importantíssimo, ele faz a gente sentir o carinho do pai, o amor do pai por nós, faz sentir o amor de Deus por nós, do próprio Deus, né? Então, que a gente venha marcar nossos filhos com essas memórias, com esse amor, como o Damares falou, né? Para que eles queiram sempre voltar para casa. É uma coisa muito importante, assim, que eu acho, é o texto que fala de gritaria. Efésios 4:31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Então, assim, que a gente venha tomar esse texto para nós, como essa questão de cólera, eu nunca tinha prestado muita atenção nesse texto, mas cólera e gritaria, né? É um ambiente de cólera, de gritaria, de amargura, a gente ter o coração amargurado, a gente vai transparecer isso para os nossos filhos, a gente vai ser uma companhia desagradável. E tem gente que quer sair de casa para se livrar desse ambiente, né? Fica doido para casar, doido para trabalhar fora. Então, que nossos filhos não venham ver isso em casa, que a gente venha ter domínio próprio, né? Teve uma vez que os meninos estavam desobedecendo e eu dei um grito, aí a Hernani falou, você tá parecendo uma maluca. Aí eu disse, mas você viu o que eles fizeram? Aí ele disse, eu vi, mas você não deixa de parecer uma maluca. Desde esse dia eu comecei a orar, eu fiz, Senhor, por favor, não me deixa como uma maluca, me livra desse... Que eu não venha parecer uma maluca, que eu não venha que essa gritaria, que eu não venha me dominar, que eu venha me controlar, que eu venha ter domínio próprio, que eu venha responder com mansidão,
que eu não venha ficar ofendida, né? Porque quando o nosso filho nos desobedece, ele está desobedecendo ao Senhor, mas muitas vezes a gente traz a ofensa pro pessoal, né? Então, antes, né, dele nos desobedecer, ele desobedeceu ao Senhor, então a gente tem que ter misericórdia. A gente tem que ter sabedoria para alcançar esse coração e não distanciar ainda mais do Senhor, e vai distanciar da gente também. Então, assim, que a gente venha trazer nossos filhos, que o nosso procedimento venha levar nossos filhos a ser santo, a querer estar aos pés de Jesus, trazer eles para o Senhor. Se a gente perde esse acesso com eles, né, a gente vai ficar mais difícil conduzi-los para o Senhor. Então, outra coisa, a gente precisa, como mãe, se cuidar também, né? Isso é importante. E um jeito da gente se cuidar, tem gente que fica horas na academia, a tarde inteira, não sei, não estou criticando a academia também, não. Mas o que eu estou falando é que o meio que eu encontrei de desenvolver amizade e me cuidar era jogar futebol com eles, jogar tênis com eles, a gente fazer essa prática junto. Também, às vezes, é muito importante fazer sozinho para ter um momento de refrigério, né? Para renovar, que isso é importante, né? Uma mãe com coração renovado é importante para o filho, é importante para o marido também, para quando o marido chegar a gente tá ok. E papai e mamãe bem também, o filho fica feliz. É mais ou menos isso. Uma coisa importante é compartilhar histórias do passado. O filho ama sentar na mesa com eles, né? Compartilhar a história, contar as aventuras, rir junto. E aí, que o Senhor venha estar nos conduzindo, né? Nessa missão maravilhosa. Que Ele venha ser nosso guia com os próprios olhos. Que a gente venha aceitar esse comando para que nossos filhos possam ver Jesus, para que a gente venha desfrutar do privilégio de grandes amigos que Ele confiou a nós, né? A gente descobre em nossos filhos, Ele nos surpreende como amigos, como irmãos em Cristo, e que a gente venha estar sempre aproveitando isso, que o Senhor nos renove cada um, renove a fé, a esperança. A gente tem um perfil no Instagram que compartilha um pouquinho da nossa rotina, compartilha experiência com Deus, compartilha rotina de brincadeira com os meninos também, e de leitura também. Tem outro perfil que a gente compartilha mais os livros que a gente lê junto, as resenhas que os meninos fazem. Então, quiser dica de leitura, dica de livro lá também. E qualquer coisa quiser chamar por lá para conversar, pode contar com a gente, viu? Um beijo grande, Jesus abençoe. Amém, obrigada, Lu. Gente, o dela é Família Moraes e são 2 hashtags, tá bom? Hashtag não, underline, 2 underlines, tá coladinho aí, por isso que ficou compridinho. Então entra lá, se você ficou na dúvida, pode entrar na página do Ele Me Amou Primeiro, OF, que a gente passa para vocês o contato da Luana, tem muitas dicas. E olha, não precisa de muita coisa. Às vezes você fica pensando, mas é porque tem dinheiro que faz. Não, você pode fazer com a sua sucata, com as caixas, com o lixo, né? Que você tá ali, caixas, sacolas, potinhos de coisas que você está usando no seu dia a dia. E realmente, criativo é momento de qualidade, momento em família, não tem desculpa para ninguém. Você também pode fazer isso. Queridas, amei o que Luana falou, conheço ao vivo essa família e esses garotos que são meninos cheios de personalidade, são meninos que sabem o que querem, têm iniciativa e cheios de Jesus, isso é uma preciosidade. Essa coisa sobre ler em voz alta, eu gostaria de enfatizar, isso formou a minha infância, minha mãe lia para mim em voz alta, isso formou o imaginário da gente, porque a gente quer filhos que tenham fé. Fé é enxergar o que não existe, porque se existe, eu não preciso de fé. Para que eu enxergue o que não existe, eu preciso ler e ouvir coisas que eu não vi, lugares que eu não fui, vai me ajudar a conseguir enxergar coisas que não são aparentemente reais, mas que se tornam reais no momento que eu leio. Não sei se deu para ficar claro. Eu gostaria de agora, semana passada, faleceu irmão André, fundador da missão Portas Abertas. Gente, parecia que era meu tio que tinha morrido. Eu fiquei muito impressionada. Este livro, Contrabandista de Deus, marcou a minha infância, a minha juventude. Eu me converti com 12 anos. Era um jovem aventureiro, cheio de sonhos e que usou toda essa sua energia para servir a Deus e atravessava a cortina de ferro
com um Fusca lotado de Bíblias e de cada vez coisas que eram proibidas levar para países comunistas, e a cada vez era um novo milagre, uma nova estratégia que Deus orientava, dirigia. Então é fantástico. Qualquer livro que vocês puderem ler dessa missão Portas Abertas é fantástico. E também um outro livro que eu recomendo é O Refúgio Secreto, que foi escrito pela Corrie ten Boom, também uma mulher, a primeira relojoeira na Holanda, e que simplesmente eles acolhem judeus durante a guerra, e ela tem uma experiência incrível. Eles são todos presos. E, bom, eu não vou contar, não vou dar spoiler da história, mas fica aí a recomendação: Contrabandista de Deus e todos os livros que vocês virem do irmão André, Refúgio Secreto, esses livros, porque assim, nós como pessoas, nós temos necessidade de admirar pessoas. Claro que Jesus é outro nível, mas nós precisamos de pessoas humanas que eu possa admirar, e a Bíblia é cheia de pessoas assim, admiráveis, e pessoas que eu não devo admirar. Mas eu creio que há muito material que muita gente, muitos homens e mulheres que começaram pequenos, que algum pai, alguma mãe catequizou, ensinou os princípios do Senhor, e isso desabrochou em algum momento, né? Há muito livro. Então, que nossos filhos forem bons leitores, e esse hábito realmente começa pequenininho. Aliás, quanto menor nós pudermos ensinar coisas para eles. Quando eu vejo um bebê, um menino, uma menina, eu vejo ali um homem que Deus quer usar. Eu vejo uma mulher que Deus quer que seja coluna, e homens que sejam como plantas viçosas. É impressionante a capacidade que Deus nos põe a nós, mães, que a gente não subestime, não desmereça isso. Estamos num momento em que as pessoas perguntam: você é só mãe? Você é só dona de casa? Gente, podemos dizer assim: sou uma mãe, estou formando homens e mulheres para serem cidadãos nesta terra, que façam a diferença, e cidadãos do céu. Isso é precioso demais. Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigada a cada uma que enviou vídeos, a cada uma das meninas. Obrigada por cada participação, por cada oração. Sim, deixa eu aproveitar e mostrar. Não dá tempo de contar todas as histórias que nós gostaríamos. Mas neste livro, Ao Redor da Mesa, que eu e o Sérgio escrevemos, aqui realmente nossa vida vira um livro aberto, e vocês podem conhecer muitas das histórias que formaram a vida de nossos filhos. Deus abençoe vocês. Vamos tentar? Vamos tentar ele me amou primeiro, todo mundo junto? Vamos? Consegui hoje, hein? Vamos, hoje vai. Ele me amou primeiro. Obrigada, Jesus, por esse amor. Muito obrigada, Jesus, por esse amor. Muito obrigada por nos fazer mães da barriga, mães de coração, mães adotadas, mães que têm um coração sempre pronto para cuidar daquele que tiver o próximo, amar o próximo como um filho. Que cada mulher saiba que Deus criou com este desejo, Jesus, de sermos verdadeiras mães, na disposição do nosso coração de cuidar do outro, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos enche com a Tua graça nesse dia. Amém. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aí o seu like, compartilha com as suas amigas, com aquelas que já são mães, ou com aquelas que desejam ser. Muito obrigada. E olha, o assunto é muito grande, então nós teremos parte 2. Sim, não perca daqui 15 dias a edição do parte 2. Mulher, mãe, que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Tchau, tchau. Amém. Pour moi, être une mère, c'est donner de l'amour et de l'affection à un enfant. Il m'a aimé le premier. Para mim, ser mãe é dar amor e afeição a uma criança. Ele me amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro.
E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Amém. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Yo le amaré para sempre. Yo le amaré para sempre. Ele me amou. Ele me amou primeiro. Sou amado dele antes da fundação do mundo. Me escolheu pra ele antes da fundação do mundo. Me escolheu pra ele.